me ajuda. Jesus, eu preciso de ti. Jesus, eu estou aos seus pés. Senhor, eu estou aqui. Eu preciso do Senhor. Senhor Jesus Cristo, me ouve. Senhor Jesus Cristo, atende ao meu pedido. Senhor Jesus Cristo, eis-me aqui, Senhor. Senhor Jesus Cristo, me ajuda porque eu estou perecendo. Me ajuda porque eu não estou vendo. Aleluia. A paz do Senhor, povo de Deus. Glória ao nosso Senhor Jesus Cristo. Toda a honra, toda a glória e todo louvor seja dada a Ele. Seja muito bem-vindo ao canal Somos Um. Meu nome é Leonardo Ferreira. Sou servo do Deus Altíssimo e eu vim trazer aqui uma palavra para o seu coração. Já deixa seu like, já comenta, já compartilha para me poder entregar essa mensagem para mais pessoas, para o algoritmo entregar essa mensagem para mais pessoas. E eu quero falar a respeito do Bartimeu, o cego, que está em Marcos capítulo 10, do versículo 46 ao 52. Muitas vezes eu já ouvi falar o cego Bartimeu, mas só que o texto é bem claro, ele diz Bartimeu, o cego. Sabe por quê? Porque a sua identidade, quem você é, vem primeiro, antes da sua condição. A condição de Bartimeu era de cego. Ele estava cego e ele estava junto ao caminho e ele estava mendigando. Em Mateus 18, que também narra a história de Bartimeu, mostra que ele não estava sozinho, tinha outro cego com ele. E aí o Senhor Jesus Cristo, ele estava subindo para Jerusalém, porque ele ia para o final, estava indo para ser entregue aos principais dos sacerdotes, aos escribas, aos fariseus e aos gentios. Então ele estava subindo para Jerusalém, para poder, né, fazer o grande sacrifício para as nossas vidas. E ele estava, uma grande multidão estava seguindo o Senhor Jesus. Uma grande multidão estava seguindo. Então o cego ouviu que estava acontecendo ali um mover diferente. Ele ouviu. E aí ele perguntou. Eram dois, na verdade, eles perguntaram: o que está acontecendo? Aí as pessoas falaram assim: era Jesus Nazareno que está passando aqui. Então eles começaram a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Só que aquelas pessoas que estavam à frente, que estavam no caminho, que estavam com o Senhor Jesus Cristo, elas começaram a repreender os cegos para que eles não incomodassem ao mestre. Isso é contraditório, meu irmão, porque se a pessoa ela está perto do Senhor Jesus Cristo, ela está no caminho do Senhor Jesus Cristo, ela tem por obrigação ajudar aqueles que não estão no caminho. Ela tem por obrigação levar aqueles necessitados para a presença do Senhor. E não foi isso que aconteceu. Eles estavam repreendendo os cegos. Eles estavam repreendendo os cegos. Mas o Senhor Jesus Cristo parou. Mas eu não cheguei ainda nessa parte aí não. Daqui a pouco eu chego lá. Eu quero dizer que quando nós estamos junto do caminho, veja que os dois mendigos, eles estavam junto do caminho, eles tinham uma capa, né, para poder trabalhar. Na época, para eles poderem pedir esmola, os romanos davam uma capa para eles, né, para poder mostrar que eles eram cegos. E eles estavam ali pedindo esmola. Irmãos, quando nós estamos junto do caminho, nós somos cegos. Quando nós estamos junto do caminho, nós não vemos a verdade. Quando nós estamos junto do caminho, nós somos ímpios. Quando nós estamos junto do caminho, nós não valemos nada. Nós agimos de maneira louca. Porque a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo. Então, quando a gente estava no caminho, igual lá no Salmo 1 diz: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Nós éramos ímpios, nós estávamos junto com os escarnecedores e nós estávamos junto com os pecadores, cometendo pecado todos os dias, e nós não se arrependíamos. Nós éramos pobres, cegos e nus, mas nós se achávamos a última bolacha do pacote, porque nós estávamos cegos. Aleluia. Mas aí o Senhor Jesus Cristo, ele parou.
Ele parou e aquelas pessoas que estavam à frente, que estavam junto dele, que estavam falando para eles, não chamem o mestre, fiquem quietos, não falem. Enquanto eles estavam falando para eles ficar quietos, eles estavam, Jesus, Jesus, filho de Davi, Jesus, me ajuda, Jesus, eu preciso de ti. Jesus, eu estou aos seus pés. Senhor, eu estou aqui. Eu preciso do Senhor. Senhor Jesus Cristo, me ouve. Senhor Jesus Cristo, atende ao meu pedido. Senhor Jesus Cristo, eis-me aqui, Senhor. Senhor Jesus Cristo, me ajuda porque eu estou perecendo. Me ajuda porque eu não estou vendo. Aleluia. E o apóstolo Paulo nos ensina: o Deus desta presente era perversa cegou o entendimento dos descrentes, a fim de que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O Deus desta presente era perversa cegou o entendimento para que as pessoas elas não vejam. Como que ele fez isso? De formas inúmeras. O mundo está um caos completo. O amor das pessoas estão se esfriando, muitos estão se apostatando. Para um jovem, para um adolescente, é muito difícil, porque o mundo ele é muito atrativo. Porque para o crente, a gente passa por muitas guerras, a gente passa por muitas lutas, muitas lágrimas são derramadas. E aí o jovem vê, o jovem crente vê o jovem que está na rua, que está no mundo, que está junto do caminho, e ele parece que está tudo bem, tá lá, vão ter, tá fazendo o que quer, fica com um aqui, fica com o outro ali, porque Satanás ele quer isso, ele quer que as pessoas acreditem que o certo virou errado e que o errado virou certo. Eles querem que as pessoas acreditem que o aborto é certo, que a homossexualidade é certo. Eles querem que você acredite que uma mentirinha não faz mal. Mas faz mal sim, o mentiroso vai herdar o lago de enxofre, de fogo e enxofre, que é a segunda morte, por toda a eternidade. Aleluia. Glória a Jesus. O cego, então Jesus ele parou, e aquelas pessoas que deveriam ter ajudado o cego, aquelas pessoas que mandaram ele se calar, Jesus pegou e falou para elas assim: vai lá. Você que não quer dar uma oportunidade, você que não quer ajudar o teu irmão, você que se acha melhor do que seu irmão porque você está no caminho, porque você está junto do Senhor Jesus Cristo, Jesus manda você ir lá. Vai lá e traz ele para cá. Aleluia. Vou dar um exemplo de outra pessoa que estava junto do caminho. O apóstolo Paulo, na época era Saulo. Saulo concordou, consentiu na morte de Estevão. Ele respirava matar os cristãos. Ele quis escrever uma carta para o sumo sacerdote para poder prender os homens e mulheres de Deus. Mas aí o Senhor Jesus apareceu para ele. O Senhor Jesus Cristo apareceu para ele, ele teve que se prostrar em terra. Aleluia. Ele teve que se prostrar em terra. E aí o Senhor Jesus pegou e apareceu uma visão para Ananias, falando para poder ele orar por Saulo. Só que aí Ananias fez o quê? Não, Senhor, mas esse cara aí, ele persegue a tua igreja, ele persegue os teus homens e as tuas mulheres. Sabe que o Senhor Jesus Cristo? Vai, esse para mim é um vaso escolhido. Eita, glória. Jesus Cristo é maravilhoso. Vai que para mim este é um vaso escolhido. E Paulo foi o maior missionário da história da igreja. Aleluia. Então, não é porque a gente está em uma posição na presença de Deus que nós devemos deixar aqueles que estão junto do caminho perecendo. Essa não é a vontade de Cristo Jesus. Então, Jesus foi lá, mandou chamar ele, ele veio, e aí o que ele fez? A primeira coisa que ele fez, jogou a capa. Quando Jesus chamou ele, ele jogou a capa. A capa era o sustento dele, meu irmão. Olha a fé dele. Ele jogou a capa dele antes dele receber a bênção. Olha a fé. Isso é fé, irmãos.
é deixar sua antiga vida antes mesmo de você receber a sua nova vida. Aleluia! Ele já sabia que ele ia ser curado antes mesmo dele ser curado. Ele já sabia que ele ia restituir, que ele ia ter ali no futuro uma família, que ele ia ter no futuro uma casa, que ele ia ter no futuro viagens, trazendo para os dias de hoje. Aleluia! Antes mesmo ele se entregou, ele jogou o sustento dele para poder ir até o Senhor Jesus Cristo. Aí o Senhor Jesus Cristo perguntou para ele: o que queres que eu te faça? Aleluia, aleluia. O que queres que eu te faça? Se Jesus, o Senhor Jesus te pergunta hoje, ele te pergunta agora: o que queres que eu te faça? Você sabe o que você quer de fato? Você sabe o que você quer de fato que o Senhor Jesus faça na tua vida? Arabassurandaia. Você quer saber? Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia, santo e poderoso Deus, saiba que para você receber a sua bênção, você tem que seguir princípios. Você precisa ter fé, assim como Bartimeu teve, de jogar sua capa antes de receber a sua bênção. E o Senhor Jesus Cristo perguntou para ele: o que queres que eu te faça? E ele pegou e falou assim: que eu tenha vista. Aí o Senhor Jesus Cristo vai: a tua fé é a fé, irmãos. É a fé que move o coração do Senhor, aleluia. Através da fé nós podemos alcançar ao Mestre, através da fé nós podemos alcançar a nossa tão sonhada bênção, aleluia. Mas nós precisamos ter fé de fato, nós precisamos buscar ao Senhor em espírito e em verdade. E as pessoas que hoje zombam da gente, as pessoas que hoje dão risada, as pessoas que não acreditam, as pessoas que estão ali à frente, que estão perto do Senhor Jesus Cristo, que não nos dá a oportunidade de crescer, que não nos dá a oportunidade de fazer algo para o Senhor Jesus Cristo, ou de estar com o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo vai usar essa mesma pessoa para te chamar, mas agora, quando você chegar até aqui, não é para você julgar o irmão que não te chamou, não é para você julgar o irmão que não te deu a oportunidade, muito pelo contrário, é para você abraçar ele, é para você amar ele, é para você ajudar ele na obra, porque a obra é difícil, irmão, a obra é difícil e ele também está ali na posição, buscando a presença do Senhor, e muitas vezes a gente está aqui buscando as nossas coisas, as nossas vontades, derramando as nossas lágrimas, e às vezes a gente tá tão focado que a gente acaba não olhando para o lado, a gente acaba esquecendo dos nossos irmãos. Quando Gideão, Deus ele falou para o Gideão chamar o povo, e eram, se eu não me engano, era 22 mil pessoas, e aí o Senhor começou a fazer um teste, e aí ele, para poder chegar nos 300 ali, ele fez um teste: fala pro povo ir beber água no rio. Aquele que se abaixar, colocar a cara na água e para beber a água, esse daí se separa para um lado. Agora aquele que ficar com o joelho no chão, abaixar e trazer a água na boca, esse você separa do outro lado. Os que trouxeram a água na boca eram 300 pessoas. E os que desceram e lamberam a água no rio, ficaram do outro lado, e eles não foram escolhidos. Por quê? Porque eles estavam bitolados ali, ó. Eles não estavam olhando ao redor, eles não estavam olhando para as outras pessoas. Eles estavam tão focados aqui que eles não sabiam os perigos que estavam acontecendo, eles não sabiam as pessoas que estavam precisando de ajuda. Agora aquele que trouxe a água, ele está aqui, ó. Ele está observando, ele está atento. Aleluia. Então a gente precisa estar atento ao que acontece ao nosso redor. Por exemplo, quando João e Pedro, era Pedro e João, se eu não me engano, eles estavam indo para o templo chamado Formosa. E quando eles estavam chegando no templo, tinha um coxo. E ele estava na onde? Na porta do templo. E dentro do templo estava tendo culto. A pessoa estava pedindo esmola na porta do templo, e dentro estava tendo culto, estava tendo oração. Não tem alguma coisa errada, irmão? Tem alguma coisa errada. E João e Pedro, eles sabiam disso. Eu acho que foi Pedro. Ele pegou e falou assim: eu não tenho ouro e eu não tenho prata, mas o que eu te dou, o que eu tenho, isso eu te dou. Levanta-te e anda. Aleluia, glórias a Deus. E aquele coxo entrou para dentro do templo, saltando e glorificando a Deus. Assim como Bartimeu e o outro cego também, que não falo o nome, mas eram dois. Eles se ajuntaram
eles entraram no caminho e eles seguiram ao Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Louvado e engrandecido é o nosso Senhor. Toda a honra, toda a glória e todo louvor seja dado a Ele. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, curte, comenta e compartilha. E não se esquece de se inscrever no canal. Tamo junto!